Essas criptomoedas podem fazer os próximos milionários. É isso aí que você ouviu, dupla. O mercado cripto está numa fase de recuperação e os próximos 3 meses podem ser muito positivos. Nós já tivemos uma certa alta desde o fundo do mercado, mas é esperado que o mercado suba ainda mais até o final deste ano. E por isso é importante ficar atento a algumas moedas que podem ter um desempenho muito superior ao Bitcoin neste final de ano. Aqui eu vou trazer as top 5 moedas que eu acredito que vão ter um ótimo desempenho acima do Bitcoin nesse final de ano. E elas estarão em ordem, tá? Da quinta posição até a primeira colocada que pode ter o melhor desempenho dessa lista. Mas antes de mergulharmos nesse projeto, eu quero explicar rapidamente porque eu estou tão otimista com este final de ano. E é claro, né, dupla, já deixa aquele like na confiança se você gosta desse tipo de vídeo. Não deixa pra depois, senão você esquece, porque isso é mega importante aqui pro crescimento do canal. Então vamos lá. Primeira coisa importante são os estímulos econômicos que estão acontecendo nesse exato momento. O primeiro deles e o mais importante é o estímulo lá na China, onde nas últimas semanas o mercado chinês começou a imprimir novamente dinheiro e enviar estímulos econômicos para recuperar a economia que estava indo de mal a pior. Então reparem que as economias mais importantes do mundo estão num período de expansão aqui no gráfico do M2. Esse gráfico é mega importante porque quando ele está em alta, geralmente isso é atrelado à desvalorização do dólar e valorização do Bitcoin e das altcoins. Então nós queremos ver esses gráficos aqui subindo cada vez mais porque significa que tem mais dinheiro disponível na economia para as pessoas. E quando tem mais dinheiro, as pessoas investem mais em ativos de risco. E a China, e esse gráfico aqui disparou, porque eles enviaram um pacote de estímulos recentemente, porque a economia estava ruim. E eles prometeram nos próximos meses dar novos estímulos na economia para alcançar a meta de crescimento do país. Então, com isso, a própria bolsa de valores chinesa, que estava indo de mal a pior, subiu 23% no dia que foi anunciado esses estímulos. E se nós olharmos também para a Europa, o Banco Central está cortando cada vez mais os juros e é esperado já um corte de 0,25 na próxima reunião. Isso acontece porque existe um risco da inflação lá no território estar já num patamar muito baixo, ou seja, eles elevaram muito os juros e agora eles precisam cortar rapidamente para não acontecer uma deflação no país que é extremamente negativa para a economia. Então esse corte nos juros também vai acabar estimulando mais a economia. E depois nós vamos para o mais importante, os Estados Unidos, que já fez um corte de 0,5% na última reunião do Fed, e esse corte é mega importante para o mercado cripto, e o próprio Jerome Powell ele aponta para mais 2 cortes ainda esse ano na taxa de juros americana, e assim devemos fechar o ano com corte de 1% ou 1,25%. A gente só vai descobrir em dezembro quanto será. Mas a próxima reunião vai acontecer no dia 7 de novembro. E já é esperado aqui, praticamente 90% do mercado já espera um corte de apenas 0,25 na próxima reunião. Ou seja, vai ser um corte mais brando que vai acontecer aqui. Depois, a outra reunião será no dia 18 de dezembro. E aí sim o mercado espera um corte de mais 0,25. E assim no ano totalizaria um corte de 1%. Mas saiba que isso daqui vai mudar bastante, porque ainda estamos muito distantes de dezembro. Já para essa expectativa, a chances são altas disso daqui acontecer porque estamos cada vez mais próximos desta reunião, mas ainda assim podemos ter bastante movimentação. Fora isso, ainda temos um cenário de eleições nos Estados Unidos, né, da Kamala Harris e o Trump. E hoje, se a gente olhar lá no Polymarket, que é uma instituição de apostas, né, e ela costuma indicar bem o que vai acontecer no futuro, porque isso daqui envolve dinheiro das pessoas, ela aponta uma vitória do Trump. Então, com o cenário atual, teoricamente ele tem maioria dos estados americanos e assim ele seria eleito próximo presidente, e isso para cripto seria extremamente positivo no curtíssimo prazo. Só lembrando que independente de qual político seja eleito para cripto, ele não vai mudar tanto assim. Um vai impactar mais no curtíssimo prazo de forma positiva e o outro impactará de forma positiva também no médio prazo, porque ela quer aumentar impostos, colocar várias sanções e as pessoas vão começar a correr para ativos mais libertários. E obviamente o melhor ativo é o Bitcoin. Então, independente de qual político seja eleito lá fora, isso vai sim impactar, mas não tanto o Bitcoin e as criptomoedas. Porque lembra que eles são ativos que não dependem dos governos. Já de acordo com as pesquisas eleitorais das mídias tradicionais, a Kamala Harris está na frente do Donald Trump. Mas já deixa aqui nos comentários a sua opinião. Quem você acha que leva essa disputa? Donald Trump ou Kamala Harris? Fora isso, outro ponto interessante para cripto para esse final de ano é que o S&P 500 ele está nas suas máximas históricas e o Bitcoin ainda não voltou para suas máximas. E geralmente, como a gente vê no passado, eles têm uma alta correlação. Quando o S&P 500 está no topo, o Bitcoin também está batendo topo. Isso aconteceu várias e várias vezes no passado. E agora estamos nessa divergência, onde o Bitcoin ele teve essa correção e o S&P 500 corrigiu, mas ele já se recuperou e está em seu topo. Enquanto isso, o Bitcoin ainda não se recuperou. Isso significa que existe um desconto hoje no Bitcoin frente a seu último topo e também é mais uma coisa positiva para o mercado. E outra coisa interessante sobre as eleições agora é que o S&P 500 ele costuma ter um desempenho muito positivo depois do período de eleições. Então reparem nessa tabela que pega os últimos anos de eleições dos Estados Unidos, de 2020 a 1980.
284. Um dia depois da definição da presidência, no geral, o mercado, na média, ficou 0,5% negativo. Então isso daqui não é tão relevante assim. Já um mês depois da eleição, o mercado continuou menos 0,4% negativo na média. 3 meses depois, o mercado já estava positivo em 3,4% de alta. Em 2020, olha como foi interessante, o mercado teve 12% de alta 3 meses depois das eleições. Já 6 meses depois do período de eleições, o mercado tem em média uma alta de 5,1% e um ano depois uma média de alta de 16,4%, o que é muita coisa para a Bolsa de Valores americana. Então isso nos dá um indício de que o período pós-eleitoral pode ser muito positivo para ativos de risco. Já no caso do Bitcoin, nos últimos ciclos com períodos eleitorais, ele teve um ótimo desempenho pós-eleições também. Então, nessas faixas laranjas, temos o período de eleições, né, pré e pós-candidatura, e depois dessa faixa nós temos as maiores altas do mercado. Geralmente é aí que o Bitcoin ele sobe de fato. Então, isso aconteceu aqui também. Neste ciclo, a mesma coisa, ó, reparem que no período eleitoral ele estava lateral e começou a engatar a alta no final do período eleitoral, e aí ele formou topo no ano seguinte e depois entrou no mercado de baixo. E agora nós estamos também nessa faixa aqui onde ele está lateral e estamos chegando cada vez mais próximos desse momento de definição da presidência lá fora. Para isso acontecer, falta um pouco menos de um mês, porque a eleição será no dia 5 de novembro. Então tudo isso é muito positivo para os próximos meses. Lembrando que aquele medo de recessão ainda não ficou para trás, eu inclusive falo sobre isso nesse vídeo aqui que eu recomendo que você assista depois, mas agora eu vou mostrar quais são os meus top 5 projetos de cripto. Mas agora eu vou mostrar quais são os meus top 5 projetos de cripto para este final de ano. Em nossa quinta colocação está a criptomoeda SEI. Ela é uma blockchain de camada 1 que é focada diretamente nas DEXs, né, nas corretoras descentralizadas. Por que ela faz isso? Ela oferece várias vantagens dentro da sua blockchain para esse tipo de plataforma. E o que é mais importante antes de você investir em qualquer altcoin é ver aquelas que estão em uma boa narrativa e também que o mercado está dando atenção. E a SEI é uma delas. O mercado voltou a dar bastante atenção para ela. Nesse ano, a SEI ela subiu 284%. É claro que ela ainda está bem distante do seu último topo, que foi em março de 2024, com o preço atual. Mas vale muito a pena ficar de olho nessa criptomoeda, principalmente quando ela chegar perto dos seus suportes. Lembrando que as altcoins só vão ter altas bem expressivas quando o Bitcoin realmente superar os 69 mil dólares. Até isso acontecer, vale a pena ficar de olho nessas altcoins para, caso elas caiam mais, você comprar nos suportes. Mais uma forma muito fácil de ver se o mercado está dando atenção ou não para as altcoins é olhar o volume nos últimos 30 dias, ou seja, quanto dinheiro foi movimentado dentro daqueles projetos. Dentro do ranking aqui, no geral, o Bitcoin sempre ficará em primeiro lugar, porque é a maior moeda do mercado que tem mais negociação. E repare que nos últimos 30 dias teve uma elevação de praticamente 11% no volume negociado no Bitcoin. Em segundo lugar, temos o Ethereum, segunda maior cripto. Depois temos stablecoins, né? Então não conta aqui para nossa lista. E aqui em 12º lugar, né, temos a SEI. O que é importante da SEI? Ela não é uma das maiores criptomoedas do mercado, mas como ela está tendo bastante atenção, isso significa que ela terá dinheiro entrando. Então, como ela não é uma das maiores, ela tem mais chances de ter valorizações maiores do que aquelas moedas que estão em rankings acima dela. Como, por exemplo, a BNB, que está aqui em quarto lugar e já tem um valor de mercado de 58 bilhões de dólares, é mais difícil essas moedas subirem mais. Só que o interessante é que na SEI, nos últimos 30 dias, ela teve uma elevação de 47% no volume negociado, ou seja, o mercado está voltando a dar atenção para ela. Mas o único grande porém dessa moeda é a sua inflação, porque isso daqui muita gente ignora na hora de investir em altcoins, mas é extremamente importante, que é o destravamento dos tokens. Ou seja, ao longo do tempo vão ser liberados tokens a mercado e isso causa inflação. Nós sabemos que a inflação nesses tokens, se não tiver um aumento na demanda, faz com que a moeda desvalorize. Então, se ela possui um valor de mercado de 10 bilhões e esse valor de mercado continua estável e ela vai liberando mais tokens a mercado, isso causa uma desvalorização na moeda. Então, a SEI ela já está nesse processo inflacionário desde o ano passado. Ela teve sim a absorção dessas moedas, mas junto com a queda que tivemos no mercado cripto, é natural termos essa correção na criptomoeda, mas vale a pena ficar de olho nela. Essa liberação vai acontecer aos poucos até mais ou menos 2027. Aqui a gente tem uma estabilização na liberação dos tokens. Então até lá ainda tem bastante inflação nesse token. Lembrando que altcoins a gente surfa por um breve período de tempo. Não vale nem um pouco a pena segurar para o médio e longo prazo as altcoins. Agora, em quarto lugar da nossa lista, nós temos uma outra moeda que está numa narrativa muito interessante, que são das inteligências artificiais.
e ela é a NIR Protocol. Então a NIR ela também é um projeto do tipo blockchain, ela já existe há algum tempo no mercado, ela tem vários parceiros importantes e o mais interessante é isso daqui, ó, é que ela está focando na inteligência artificial. Então ela é uma plataforma desenvolvida para esse tipo de protocolo, que é um protocolo que está muito em alta, o mercado está de olho nisso e geralmente se tem inteligência artificial no nome de um projeto, ele já atrai dinheiro automaticamente, mesmo que não sirva para absolutamente nada. Então pode ver que para o desenvolvimento de Web3 e também IA, NIR é o lar desse tipo de protocolo. A NIR já é uma moeda que está em rankings maiores do que a SEI, por exemplo, por isso que ela está aqui acima na lista, ela tem um pouco mais de garantia e segurança de alta do que a SEI. Mas é claro que é sempre bom pensar naquela questão, moedas que possuem uma capitalização de mercado maior têm maior dificuldade de de ter grandes valorizações, ela precisa de mais dinheiro entrando. Não é impossível, tá? Muitas vezes moedas maiores têm desempenho melhor do que moedas menores, mas sempre tenha isso em mente, precisa de mais dinheiro entrando no projeto. E nesse último mês já voltou a entrar dinheiro na NIR, ela até teve uma alta de 40% aproximadamente. Essa é uma cripto que eu tenho lá no nosso projeto do 0 ao 100 mil, que é o projeto que eu invisto todos os meses, um dinheiro que está dentro da realidade do brasileiro, numa carteira de cripto, e a intenção é realmente ir do 0 até os 100 mil, estamos no segundo episódio, eu vou deixar o link aqui do lado. A gente incluiu o NIR na carteira. O que é interessante dessa moeda é que, diferente da SEI, ela já teve boa parte da sua inflação liberada, porque essa é uma moeda do ciclo anterior. E essa é uma questão muito importante. As moedas que passaram por um período de bear market, continuaram se desenvolvendo e voltaram a se recuperar, são projetos muito mais sólidos do que aqueles mais novos que surgiram agora nesse ciclo. Porque mostra que eles não estão apenas pelo hype, na verdade, eles realmente têm alguma coisa para ser desenvolvida. E a NIR já teve boa parte da sua inflação liberada a mercado. Ó. É claro que a inflação vai continuar até 2026, mas o mercado absorveu bem esses tokens liberados. Então por isso que NIR é um projeto interessante para se pensar em colocar na carteira e também sempre lembra, busque comprar próximo dos suportes, não compre próximo de resistências, que é essa parte superior onde o gráfico tem dificuldade de passar. Sempre busque comprar aqui nessas partes inferiores, né? E fique de olho na NIR porque ela já subiu 40%. Então se ela corrigir, aí sim vai ser mais interessante entrar nela. A próxima moeda, ela tem um risco maior do que a NIR, mas ela está dentro de uma narrativa muito interessante, que é a narrativa da Solana. Eu não quis colocar aqui a Solana em terceiro lugar porque ela é meio que uma escolha óbvia, né? Eu já falei sobre ela aqui no canal, então eu coloquei um protocolo que está dentro da Solana. Porque o raciocínio é o seguinte, se a Solana continuar nesse crescimento que ela está tendo, esse protocolo será muito beneficiado. Ou seja, quanto mais dinheiro tem entrando no ecossistema da Solana, mais esse projeto também vai ganhar dinheiro. E eu estou falando aqui em terceiro lugar da criptomoeda Raydium, que o seu ticker é RAY. Basicamente é um protocolo do tipo de corretora descentralizada. Ou seja, é um dos maiores protocolos de corretora descentralizada dentro do ecossistema da Solana. Então quem quer comprar, vender criptomoedas, montar piscinas de liquidez, esse projeto é muito interessante. Inclusive dentro do RCC lá, meu treinamento de criptomoedas, nós utilizamos bastante esse protocolo para montar as piscinas de liquidez, porque ele costuma ter uma ótima rentabilidade, os pares lá dentro, e também as taxas são muito mais baixas do que protocolos na rede Ethereum. Então olha só esse exemplo, ó, Solana e o USDC, que é um par relativamente estável, está pagando aproximadamente 100% no ano com base, né, nas taxas das últimas 24 horas. Isso daqui oscila bastante e não dá para estipular rentabilidades por um prazo muito grande dentro das piscinas. Só para vocês verem um exemplo de que a rentabilidade sim é muito grande aqui dentro do protocolo. E muita gente utiliza ele, tá? E se nós compararmos com suas concorrentes, né, as outras corretoras descentralizadas, a maior parte está dentro do ecossistema do Ethereum, né? Por exemplo, a Uniswap, tem a PancakeSwap, tem a Curvedex e depois nós já temos aqui a Raydium. Ou seja, ela já está em quarto lugar aqui dentre as maiores corretoras descentralizadas. E repare que no último mês ela teve uma adoção muito grande por parte do mercado. Ó. O dinheiro que está travado dentro do protocolo, enquanto as suas concorrentes aumentou ali cerca de 14%, 2%, 10%. É claro que tem algumas outras aqui, mas o risco é muito maior dentro dessas outras corretoras descentralizadas. A própria Orca, que também é uma concorrente direta da Raydium, porque está na mesma rede, ela só teve um crescimento de 10%. Então é muito importante e interessante isso daqui. Mostra que o mercado está adotando a Raydium, está utilizando cada vez mais o protocolo e ela está absorvendo boa parte do valor de mercado das suas concorrentes. E o que é importante para o crescimento desse protocolo é isso daqui, ó, número de endereços ativos dentro da rede Solana.
E isso daqui está aumentando mês a mês, isso desde setembro de 2023, que estava ali em cerca de 2 milhões de endereços ativos, e agora no último mês de setembro esse número está já próximo dos 75 milhões de endereços ativos. Isso daqui é um crescimento muito expressivo e exponencial e reflete diretamente no token Radium. Hoje a cripto Solana está valendo em torno de 140 dólares, teve um crescimento no último ano de 527%, ou seja, bastante coisa, e isso daí reflete diretamente dentro do token Radium, que no mesmo período teve um crescimento de 920%, ou seja, praticamente o dobro. Então, se você acredita em Solana, neste projeto, se ela continuar crescendo como está, a Radium ela vai ser basicamente uma amplificadora desse crescimento. Se a Solana sobe 10%, a Radium vai subir 18%, 20%, ou seja, elas estão totalmente correlacionadas. Enquanto uma se valoriza, a outra também valoriza. Mas se Solana cair, aí Radium vai cair muito mais rápido. Então Radium também é um projeto muito interessante para ficar de olho. Sempre lembre de comprar em suportes e não comprar nas resistências, e que altcoins não são para segurar por muito tempo, apenas durante as bull runs, e sempre exerça lucro se você comprar alguma moeda. Lembrando que nada disso é uma recomendação de compra, só estou mostrando aquilo que eu acredito para este momento. Agora, em nossa segunda colocação, temos mais uma do tipo blockchain, e ela é a SUI, que está em segundo lugar. O ticker é este mesmo, SUI. O nome da moeda é esse, o ticker é esse. A SUI também é uma blockchain de camada 1 e ela está sendo uma concorrente muito forte para a Solana. Então a Solana está roubando muito valor de mercado do Ethereum, mas a SUI também começou a pegar valor de mercado da própria Solana nessas últimas semanas e vale a pena ficar de olho nela. Então, se pegarmos no último mês as redes que ganharam maior valor de mercado, uma delas foi a SUI. Ela ganhou aqui 71%, ou seja, quase dobrou em menos de um mês. Então isso daqui é muito interessante. Enquanto isso, nesse último mês o Ethereum cresceu apenas 7%, aqui a Solana em terceiro lugar cresceu 23%, Binance Smart Chain 15%, teve algumas que perderam valor, ó, como por exemplo a Arbitrum. A SUI ganhou ainda mais valor do que a Base, né? Ganhou 71% em valor de mercado. Então nesse ritmo ela vai crescer bastante e comparado às outras blockchains ela ainda é bem pequena, ó, tem apenas 1 bilhão em valor travado dentro do seu ecossistema, enquanto por exemplo a Solana tem 5 bilhões e o Ethereum tem 46 bilhões de dólares. Então ela ainda é bem pequena comparado a essas outras. Mas se este crescimento continuar, ela pode ter um desempenho muito parecido com Solana, que foi de 2023 até abril de 2024, onde a cripto Solana fez basicamente 10 vezes nesse período. SUI não vai fazer 10 vezes a partir do ponto atual, porque ela já cresceu bastante, mas ainda dá para fazer pelo menos 5 vezes dentro desse token. A SUI ela já teve uma valorização bem expressiva nesse ano, ó, subiu 300%, e nestes últimos meses ela teve um salto bem relevante, porque a sua blockchain ficou muito melhor e as pessoas estão adotando ela. Então, se ela continuar assim nesse ritmo, ela facilmente vai superar os seus topos anteriores. Mas lembra, não compre as altcoins próximos a topo de resistência, tá? Sempre espere um momento melhor para comprar e aportar nela. Até esperaria algumas correções um pouco maiores antes de investir nessa moeda. E o que é importante ressaltar é que essa alta da SUI está muito relacionada com as meme coins, porque ela teve essa alta de 115% no último mês e tem muita relação com meme coins e a integração do USDC na plataforma. Então essa USDC é uma moeda muito utilizada pelo mercado DeFi e pelas pessoas que querem investir em cripto. Então agora que tem essa integração, muitas pessoas começaram a utilizar mais a SUI justamente por causa disso. Só lembrando, né, daquele grande ponto de atenção, a SUI ainda está muito no início, ou seja, ela vai ter muita inflação pela frente. Então ela está neste ponto e ainda tem bastante inflação por vir na moeda. Então não vale nem um pouco a pena segurar por muito tempo esse tipo de moeda, porque o mercado precisa absorver tudo isso daqui para ela se manter pelo menos no patamar em que está. A inflação ela já começou, ela já teve um período grande inflacionário aqui, ó, que foi este ponto aqui. Ela superou bem esse período, conseguiu manter o seu valor de mercado, porque o mercado basicamente absorveu esses novos tokens, mas ainda tem muita inflação pela frente. É claro que vale dizer também que isso vai demorar bastante tempo para acontecer, ó, porque a inflação está programada para até 2065, ou seja, vai demorar mais de 40 anos aqui para tudo isso ser liberado ao mercado. Então é uma inflação alta, mas ela vai acontecer aos poucos, então isso é positivo. Agora para o nosso top 1, a moeda que pode ser a maior oportunidade desses próximos meses. E eu estou falando dela, a Aerodrome, que é o token Aero. Neste ano essa moeda ela subiu cerca de 1.265%, tendo uma das maiores altas dos últimos 12 meses. E existe um motivo muito importante que eu já vou mostrar o porquê. Mas há poucos meses atrás o token estava custando cerca de 50 centavos de dólar e ele já está custando agora 1,25. Os melhores pontos para comprar a Aerodrome costumam ser próximos de 0,98 ou se o mercado cair e corrigir mais, aí ela voltaria para esse patamar. Então reparem que é uma moeda que costuma ser bem volátil. Então isso daqui tem um risco muito maior do que outras moedas que eu mostrei aqui, até porque ela é uma moeda
criptomoeda muito menor, ó. Está na posição 204 em market cap. E a Aero também é do tipo de corretora descentralizada, só que ela está numa outra rede diferente das outras que eu mostrei aqui, que é a rede da Base. E o que é interessante da própria Aero é que, diferente das outras corretoras descentralizadas, ela adicionou uma funcionalidade muito importante que se chama Slippage. Ela adicionou uma funcionalidade muito importante que, se você for usar essas outras corretoras, na hora de você enviar a ordem de compra, você vai ver um preço e geralmente quando ela é executada, a ordem costuma vir num preço diferente. Isso acontece por algo que chama deslizamento ou slippage do inglês. E isso acontece tanto para ordens de compra quanto ordens de venda. Então imagine que na Uniswap você enviou uma ordem de venda aqui nessa região. Mas até ela ser executada, muitas vezes tem um buraco dentro disso e aí ela só será executada aqui abaixo. Então você perde uma grande porcentagem nesse tipo de ordem. Isso acontece em todas as corretoras descentralizadas. Só que a Aero ela fez uma atualização recente dentro da sua parte de piscinas e ela praticamente corrigiu esse problema de ordem deslizante que é chamado no mercado. Então por isso muitas pessoas voltaram a utilizar bastante essa corretora porque ela tinha caído bastante o seu volume desde a queda do início do ano e agora depois dessa atualização voltou bastante o interesse dentro dela. Então isso fica bem claro dentro do período de julho e agosto. Após a atualização, saltou bastante o volume diário negociado dentro da corretora, depois que teve essa atualização. Então essa era a média de volume, ó, de 200 milhões a 400 milhões e depois da atualização chegou lá para os 600 milhões, ou seja, muita gente passou a utilizar essa corretora justamente por conta dessa atualização. Tem até esse gráfico, né, que mostra o marco antes dessa atualização e depois da atualização e a dominância dentro da Aerodrome ela se tornou muito maior comparado à própria Uniswap. Então aqui em rosa nós temos o gráfico da Uniswap e aqui em azul nós temos o gráfico da Aerodrome. E reparem que depois da atualização saltou a dominância da Aerodrome frente à Uniswap. E como ela é uma corretora muito menor e tem o seu token Aero, ela tende a crescer bastante. E o que é muito interessante para a solidez do projeto é que a maior parte das taxas, ou seja, do lucro da própria corretora descentralizada, está indo para as mãos dos holders do token Aero. Ou seja, isso daqui é um grande estímulo para quem segura a Aero, porque as taxas em sua maior parte da corretora estão indo para essas pessoas. Então temos aqui em primeiro lugar a Aerodrome nas taxas e reparem na parte azul, que são as taxas que vão para os holders. Já comparado à Uniswap, boa parte das taxas da corretora vão para o time ou para o tesouro do projeto. Depois temos a PancakeSwap aqui, ó, que está dividida, mas a maior parte ainda vai para o time e para o tesouro, ou seja, está concentrado nas mãos de poucos. Uma outra parte vai para os holders do token. A Raydium, a mesma coisa, a boa parte vai para o time, para o tesouro e uma pequena parte vai para os holders. Então, dentro de todos esses protocolos, a Aerodrome é uma das mais promissoras. Mas o que é mais interessante da Aero não é o protocolo dela em si, mas sim a rede em que ela está instaurada, que é a rede da Base. Essa é uma rede muito recente que foi criada também com o mesmo objetivo de uma Solana da vida. Ser muito mais rápida, mais barata e também, no caso dela, ter mais segurança do que a própria Solana. Eles estão desenvolvendo o projeto para ser melhor do que uma Solana da vida. E eles estão conseguindo, tá? Porque a Base é basicamente uma rede de baixo custo construído dentro das camadas 2 do Ethereum, ou seja, ela utiliza a segurança do Ethereum, mas ela também tem a rapidez, mas também é barato, assim como a Solana. Hoje o ecossistema da Base, como ele é muito recente, ele ainda está sendo construído. E, por exemplo, a própria rede da Base não tem uma criptomoeda nativa, como por exemplo a Solana, que tem a criptomoeda Sol, o Ethereum, que tem a criptomoeda Ethereum, o Bitcoin, que tem o Bitcoin, né? A Base ainda não tem a sua própria criptomoeda. Por isso, né, que os protocolos aqui dentro também são muito interessantes. E um deles é o protocolo da Aero, que é este que eu apresentei para vocês. Então, para esse protocolo ganhar valor, assim como a Raydium, no caso da Solana, a gente precisa ver uma adoção maior dentro da rede da Base, e isso fica muito claro aqui pelo número de usuários ativos por dia comparado entre as plataformas de camadas 2. Então a Base está ali com 1 milhão, disparado na frente de todos os outros concorrentes. Olha a Polygon lá, que muita gente acredita que está lá em último, né? 4 mil endereços ativos, pouquíssimo. Em segundo lugar, temos a Arbitrum com menos da metade do que a Base. Em terceiro, a Linea. Aqui em quarto, a Immutable. Em quinto, a ZK-Sync. E a Optimus, que muita gente gosta, está aqui em sétimo lugar. Então a Base está dando de lavada no número de usuários ativos e isso é muito positivo para a Aerodrome. Outra coisa importante é o número de transações no Ethereum contra as camadas 2 mais populares.
Então a Base também está dando de lavada, 4,2 milhões de transações, enquanto o segundo lugar aqui está com 1,3 milhões e o próprio Ethereum está com 1,1 milhões, ou seja, praticamente 4 vezes maior do que o próprio Ethereum em número de transações diárias. E olhando para o último mês, né, os projetos que tiveram maior adoção, nós temos a Base com 66% no aumento de dinheiro circulando dentro da rede. Ela só ficou atrás da Sui, que também é uma cripto que está aqui dentro da nossa lista. E a rede da Base em si, ela também vai ser beneficiada quando entrarmos num bull market e a Coinbase ela voltar a ter maior volume de negociação, porque a Base é basicamente uma rede desenvolvida pela própria Coinbase, que planeja aí descentralizar progressivamente as suas atividades através dessa nova rede. Então a grande vantagem é que no período de alta as corretoras costumam lucrar mais. Por exemplo, a própria Coinbase, e parte desse dinheiro ela pode utilizar para desenvolver ainda mais a rede da Base. Então isso daí é positivo para os dois projetos. Então, turma, esse foi o meu top 5. Você acha que foi coerente ou não? Deixa aqui nos comentários quais são as moedas do seu top 5 e se alguma dessas que eu mostrei faz sentido para você. Lembre-se que nada disso é uma recomendação, faça sua própria análise, estude gráfico também para entender análises gráficas, e se você não souber como fazer isso, eu tenho aqui o RCC, que é o meu treinamento de criptomoedas completo, né, que vai do básico até o avançado. Nós fazemos isso juntos, semana a semana, em encontros ao vivo, e também tem a parte de aulas gravadas. Mas o treinamento abrirá apenas em novembro, então você pode entrar aqui na lista de espera para ele. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, você gostou desse formato, deixa aquele like aqui embaixo, porque isso me ajuda demais e eu vou saber também que esse tipo de vídeo é útil para você. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativa o sininho para você não perder vídeos, porque o mercado cripto é muito volátil e as coisas mudam do dia para noite, então não perca nenhum vídeo aqui desse canal. Agora eu recomendo que você assista esse vídeo, que o pior pode chegar em menos de 3 meses, para você entender também a situação antes de se posicionar com muito dinheiro nas altcoins. Eu sou o Eric, fico por aqui e desejo um grande abraço para você. Até mais!